Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Na última semana, estivemos nos municípios de Cujubim e Machadinho do Oeste, em uma agenda marcada por reencontros, diálogo e muita esperança no futuro de Rondônia. Nossa caminhada começou em Cujubim, onde fomos recebidos com muito carinho por mototaxistas, vereadores, lideranças políticas e amigos de Porto Velho que estavam visitando a cidade. Foi uma oportunidade importante para ouvir a população, conhecer ainda mais de perto as demandas da região e fortalecer nosso compromisso com o desenvolvimento do Estado. Cujubim é uma cidade que mostra sua força através de um agro forte, do comércio em crescimento e, principalmente, de um povo trabalhador e acolhedor. Essa é a verdadeira receita de sucesso para o crescimento de uma cidade: trabalho, união e oportunidades. Saímos de Cujubim com o coração cheio de gratidão e a certeza de que nossos projetos e ações para chegar à Assembleia Legislativa de Rondônia estão no caminho certo. E nossa agenda continuou em Machadinho do Oeste, onde também tivemos uma recepção calorosa e emocionante. Foi uma alegria reencontrar grandes amigos, lideranças e pessoas que acreditam em nosso projeto político. Entre eles, o ex-deputado estadual Neodir Oliveira, além da família Ribeiro e tantas outras lideranças que aderiram à nossa pré-candidatura. Machadinho do Oeste também é exemplo de desenvolvimento, com um agro cada vez mais forte e uma população trabalhadora que acredita no crescimento da cidade e luta diariamente por dias melhores. E quando existe um povo determinado e disposto a trabalhar, o progresso acontece. Essas visitas reforçam ainda mais nossa missão de construir uma Rondônia mais forte, ouvindo as pessoas, valorizando quem produz e defendendo políticas públicas que realmente cheguem na ponta. Quero agradecer a todos que abriram as portas, nos receberam com carinho e caminham ao nosso lado nessa jornada. Seguimos firmes, com humildade, responsabilidade e muito trabalho. Muito obrigado, Cujubim. Muito obrigado, Machadinho do Oeste. Seguimos juntos por uma Rondônia cada vez melhor. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Buracos, poeira e lama. Essa é a realidade de quem passa pelo Expresso Porto. Para evitar prejuízos, muitos caminhoneiros acabam passando por dentro da cidade. A assinatura da ordem de serviço marca o início das intervenções aqui na Expresso Porto. Essa obra representa a melhoria em relação à nossa infraestrutura, ao nosso trânsito, evita que milhares de caminhões passem dentro da cidade, vai diminuir drasticamente, mas também atende todo o setor do agronegócio, os produtores rurais, os caminhoneiros que vão conseguir melhorar a sua logística. A obra vai asfaltar mais de 30 quilômetros, ligando a BR-364 aos portos, com investimento de mais de 261 milhões de reais. É uma obra de extrema relevância. Estava previsto inicialmente para começar daqui a 4 anos no contrato. Num acordo político com a bancada federal, com o prefeito e com o governo federal, a gente conseguiu, e a agência, a gente conseguiu destravar esse investimento. Então, com isso, a gente está iniciando hoje. A obra estava prevista para 2030, mas foi antecipada e começa agora. Para tudo na vida tem que ter um começo. E agora, efetivamente, com essa obra asfaltada, você imagina
como vai ficar aliviado Porto Velho desse peso de carretas. A expectativa é de menos caminhões nas ruas da cidade e uma via melhor para os caminhoneiros. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Agora 12 horas 4 minutos, boa tarde, estamos de volta com o programa Jogo Aberto. Estamos recebendo hoje no programa o vereador por Porto Velho, pré-candidato a deputado estadual, o Everaldo Fogaça. Boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa. Boa tarde, Marco Aurélio, boa tarde, Rodinique, boa tarde, população. É que é machadinhense, né? Machadinhense. Machadinhense, né? Que Obrigado a Porto Velhense, Porto-Velhense, Vilhedense, Jaruense, então, aqui do estado é tudo ense. Então, já aproveitar já esse momento, agradecer aqui o deputado Neudi Oliveira, que foi Esse também é eterno, né? Esse aqui é eterno, um eterno deputado, meu amigo, meu irmão, uma pessoa que quando foi presidente da Assembleia foi um grande parceiro, a gente conversava muito, é uma pessoa que fiz questão de chegar aqui na cidade, o primeiro lugar que eu fui lá no Neudi conversar um pouquinho com ele, porque é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar na Assembleia. E foi uma pessoa que conseguiu, com o seu mandato de deputado estadual, presidente da Assembleia, conseguiu aí melhorar a questão do interior de Rondônia. Muito fala aí a questão do ar, a questão da agricultura familiar e também a questão da infraestrutura. Então tem o antes e o depois do Neudi, presidente da Assembleia. Então mandar um abraço ao Neudi por esse trabalho que ele fez aí. Obrigado aí por ser meu amigo aí. Pois é, tá bem, nós estamos bem de amigo, né? Muito Graças bem. a Deus, né? E, inclusive, ele tem uma frase que eu gosto muito de usar, né? Diga, junte-se aos bons, será um deles. Aí é bom, Não, é uma frase bonita. Eu vou usar essa frase, começar a usar essa frase aí. O seu Neudi sempre fala isso, junte-se aos bons, será um deles, e a gente tem esse privilégio hoje, né? Mas hoje vamos tratar um pouquinho assim, agora, no primeiro momento, vamos tratar um pouquinho aqui da sua vida pública, né? A partir de Porto Velho. Contar um pouquinho mais da minha vida, assim, como é a primeira vez que eu venho na rádio aqui, a população aqui, poucas pessoas me conhecem aqui como político. A minha vida começou, eu sou paranaense, de Guaraniaçu, no Paraná, viemos com 4 anos para Rondônia, para a cidade de Cacoal, ali, Andreasa, Cacoal, aquela região que era tudo Cacoal. Morei até os 30 anos, na época fundamos o jornal Observador lá, já fiz de tudo um pouquinho na vida, até ir para Porto Velho. Quando fui para Porto Velho, chegando em Porto Velho, lá com o jornal Observador, foi evoluindo, foi crescendo. E no ano de 2012, nosso primeiro mandato de vereador em Porto Velho. Inclusive, só fazer lá dentro aí, o Observador é uma das minhas fontes aqui no programa Jogo Aberto. Obrigado. Está aberto lá 100%. A gente foi primeiro mandato 2012 a 2016. 2016, devido à questão de coligação, acabamos não sendo reeleitos, mas voltamos em 2020 e fomos reeleitos agora em 2024. Inclusive, sou o único vereador da Câmara Municipal de Porto Velho que acabou saindo do mandato e acabou voltando. Então, entrei para a história da Câmara Municipal de Porto Velho. Estamos no 3º mandato em Porto Velho, um mandato onde a gente faz um trabalho muito forte na questão de bairros, na questão da área de saúde, uma questão de você abrir espaço ao povo através do mandato, através da televisão. Tem um programa de televisão em Porto Velho, que ele é Porto Velho, Candeias, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal. E em Porto Velho ele é veiculado em 5 emissoras de televisão. Também temos um programa de rádio também, rádio comunitária em Porto Velho. E esse trabalho que a gente faz em Porto Velho é um trabalho que um complementa o outro. Você traz para a televisão, você leva para o rádio e o mandato que abre portas, a gente consegue resolver muita coisa. Então, eu fico muito feliz hoje da gente estar cada vez mais aumentando o voto, cada vez mais aí sendo laureado pela população porto-velhense aí com o voto. E agora aí pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. É o seu mandato de vereador, digamos assim, um mandato para lá de participativo, né?
Com certeza, é um mandato participativo, um mandato que eu sempre falo, meu telefone é o mesmo, 69 99 231 9050. Já faz quase 30 anos que eu tenho o mesmo telefone, é o telefone que o vereador atende, é o telefone que a gente dá o retorno, é o telefone que você consegue falar com a população. E não é, eu não passo telefone para assessor não, tá? Quem atende esse telefone é o vereador, é o jornalista que está lá preparado a qualquer momento para atender a população. Ô, Fogaça, você, claro, no passar do tempo, né, houve uma mudança na dinâmica do cargo de vereador, né? Que há um tempo atrás a gente ouvia muito isso, vereador não serve para nada, faz nada, né? A gente ouvia isso muito. Hoje é diferente essa dinâmica, né? Ó, eu vejo assim o seguinte, fazendo assim primeiro mandato de vereador, como que era o primeiro mandato? Você estava aprendendo, você estava ainda na evolução. Sempre falo, assim, o primeiro mandato para você chegar na Câmara Municipal pode ser fácil, pode dar um golpe de sorte, pode ser população fazer com você, lá, vai ser meu representante, e vai para a Câmara Municipal. Você vai aprender. E teve nesse intervalo de 2013, dia 1º de janeiro de 2013, até agora mudou muito a questão de rede social, a questão das ferramentas que o mandato traz, a questão da experiência que você consegue no dia a dia, e você vai aprendendo. Todos os seres humanos, quando ele quer, ele evolui. E essa evolução, eu acho que ela foi importante. Porque no primeiro mandato, às vezes eu lembro, para mim resolver um problema, às vezes eu demorava 2, 3 dias, até uma semana, às vezes até um mês. E hoje, através das modernidades, da internet, da evolução do mandato que você falou aqui, às vezes com uma ligação, a pessoa certa, ligar para a pessoa certa e você consegue resolver isso. Então isso é importante. Hoje o vereador, eu acompanho às vezes através das redes sociais, através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube, às vezes você acompanha vereadores lá de outros locais do país. E você consegue. Acho que você está da Câmara aí, Carlinhos. Não, essa está desativada. Tá. Você consegue acompanhar a evolução, o que o vereador está fazendo até de outros estados brasileiros. E Porto Velho, o interior de Rondônia, você consegue fazer a mesma coisa. O vereador hoje, ele consegue se movimentar, ele consegue se sair igual um governador, igual um deputado federal, igual um senador. Se você é um exemplo, eu cito um exemplo aqui de Porto Velho. A Câmara de Porto Velho é uma Câmara muito ativa, uma Câmara lá onde os vereadores são polêmicos, os vereadores são atuantes, e isso faz com que a Câmara seja vista, às vezes vista como oposição, às vezes vista como situação, às vezes vista como até irresponsável por algumas ações que fazem, mas o vereador é visto hoje. Isso você citou muito bem, a sua colocação é verdade. Hoje o vereador é visto e visto por todos. Mas aí você não vai ser deputado de Porto Velho. De Porto Velho. Você vai ser deputado do estado de Rondônia, né? Não, eu falo o seguinte, ó, eu vejo hoje o nosso estado de Rondônia um estado hoje com possibilidades de unir interior e capital. Muitas vezes, eu puxo mais para o interior, eu puxo para a capital. Não, é preciso unir os dois. Que na hora da votação lá na Assembleia, você vai votar por Rondônia, você não vai votar por Porto Velho. Você vai votar por Machadinho, você vai votar por Anari, você vai votar por Ariquemes, de Cacó, lá Cujubim, você vai votar lá Buritis e tantas outras cidades do estado de Rondônia, mini cidades e grandes cidades. Então, você precisa pensar no modo geral. E eu sempre falo uma coisa, e isso eu faço questão, você precisa pensar em candidatos preparados. Não mande para a Assembleia, não mande para a Câmara Federal, não mande para o Senado, não mande para o governo do Estado pessoas que não estão preparadas. Aventureiros. Não mande isso aí, porque a cada dia quando você chega numa Assembleia, uma Assembleia é muito grande. Uma Assembleia, o cara pode se deslumbrar com a Assembleia.
E não é isso que nós precisamos de pessoas que cheguem na Assembleia. Nós precisamos de pessoas trabalhadoras. Eu cito um exemplo aqui do Neudi, quando foi deputado estadual. O Neudi foi um deputado que fez a diferença para o estado de Rondônia, principalmente na questão do agro. O agro é hoje que está aí, muitas das leis que foram aprovadas na Assembleia, muitos dos debates, das audiências públicas foi na época do Neudi. A questão da infraestrutura foi na época do Neudi. Vocês lembram aqui como era essa região, a questão de asfalto aqui? Não tinha grandes dificuldades aqui? Não começou, não começou ali? O asfalto daqui até Jaru foi numa briga do Neudi. No Neudi, junto com... Uma das principais ligações aqui de Machadinho do Oeste, que ainda precisa muito. Que hoje é o seguinte, o recurso e a necessidade está no município. É verdade. Não está em Brasília, não está em Porto Velho, está em cada município brasileiro. O povo está aqui, o povo brasileiro não está em Brasília, o povo brasileiro está aqui em Machadinho do Oeste. O povo brasileiro está nos municípios, então você precisa fortalecer os municípios, você precisa interligar os municípios. Você vai um exemplo, eu gosto de assistir, às vezes, alguns filmes americanos, aqueles de estrada. Você já reparou que nos Estados Unidos a maioria das estradas rurais americanas são asfaltadas? Não. E quando que a gente vai chegar aqui ainda para o nosso estado, as estradas rurais sendo asfaltadas? Não sei, essa agonia de todo ano o agricultor vir aqui na prefeitura, de todo ano o agricultor ir lá na Câmara de Vereadores, do agricultor ir lá na rede social reclamar que a estrada precisa passar pelo menos um trator? E olha que os Estados Unidos estão em 200 e poucos anos, né? É a necessidade de novos cabrais avistando nova e rica terra, né? Veraldo, nós temos um compromisso aí de tempos iguais, né? Com certeza. Então, obrigado pela sua participação, sua visita, volte mais vezes, estamos sempre à disposição. Em nome do Neudi de Oliveira, quero agradecer a sua visita, foi um bate-papo muito legal, muito bacana, serviu como apresentação realmente. Marco Aurélio, eu quero aqui agradecer você, agradecer também aqui o Rudini, que está na operação aqui, e também mandar um abraço aí para minha amiga Solange Ribeiro, aqui de Machadinho do Oeste. Ela trabalhou na minha casa durante 10 anos e agora voltou a morar aqui em Machadinho. Mandar um abraço para ela, mandar o Ribeiro, policial civil aposentado também, mandar um abraço ao Neudi e mandar um abraço aí a toda a população machadinhense, né? Exatamente. E obrigado pelo espaço. Tá certo. Então, conversamos com o vereador por Porto Velho, Everaldo Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos em um país tropical e somos um estado abençoado por Deus, com muitos encantos naturais e riquezas ecológicas. Fazemos parte da região norte do Brasil, na Amazônia brasileira. Um lugar onde o céu se faz moldura e a natureza se engalana. No mundo, não há biodiversidade tão singular, exuberante, fascinante. Conhecer Rondônia e provar da brasilidade de sua culinária, com pratos e sabores originários de quase todas as regiões do país e marcante influência nativa. Comidas típicas e tradicionais com cardápio rondoniense diversificado. É costume em Rondônia consumir peixes, e uma das espécies inspirou a criação de um dos pratos mais apreciados, o pirarucu rondon. Em meio a essa atmosfera fabulosa, as belezas da floresta nos atraem. Entre as densas matas e do alto das serras e montes,
surgem lagos e cachoeiras. Nos rios, em época de verão, quando o nível das águas baixam, formam-se belas praias. O volume intenso das nascentes faz surgir também balneários, uma das opções mais frequentadas do fim de semana. Ao admirarmos as belas paisagens deste estado, onde todos os Brasis se encontram, é possível nos sentir em casa. Pelos caminhos e cenários rondonienses, somos surpreendidos pelo espetacular encontro das águas dos rios Pacaás Novos e Mamoré, em Guajará-Mirim. Um fenômeno cercado de lendas e mistérios que acontece também em diversos rios do estado. Para os amantes da pesca esportiva, fisgar um peixe que só existe nos rios rondonienses é uma experiência única. A localização das estações de pesca é de fácil acesso, algumas a poucos quilômetros das cidades e hospedarias. A modalidade de pesca esportiva, que em Rondônia respeita o meio ambiente e o período de reprodução, é uma das principais atrações turísticas. Peixes famosos são numerosos nas bacias hidrográficas que banham o estado. O exemplar mais desejado, o troféu que o pescador que vem a Rondônia tem mais orgulho de conquistar é, sem dúvida, o lendário pirarucu, o maior peixe de água doce e uma das espécies mais preciosas dos nossos rios. Quem vem pescar nessas paragens do poente terá muita história para contar. Por falar em história, 3 narrativas se destacam. A passagem da expedição, chefiada por Cândido Mariano da Silva Rondon pelo município de Vilhena, no início do século XX, quando instalou um posto telegráfico para ligar Cuiabá a Porto Velho. A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um acontecimento épico que se confunde com a história de povoamento do norte brasileiro e do surgimento da capital de Rondônia, Porto Velho. E a construção do Real Forte Príncipe da Beira, uma das maiores obras de engenharia da coroa portuguesa no Brasil colonial. Com mais de 240 anos de história, o forte foi erguido no município de Costa Marques. Em Rondônia, a fauna reserva surpresas incríveis com os nossos mitológicos botos cor-de-rosa. O nosso mais simpático personagem aquático costuma saltar das águas ao entardecer do mais lindo pôr do sol. O turismo de Rondônia proporciona essas experiências fascinantes. Seja o nosso convidado para conhecer o maior corredor de pesca da América do Sul. Os atrativos do ecoturismo, etnoturismo, turismo histórico, cultural, de aventura e contemplação. Assim é Rondônia. Uma viagem inesquecível. Um lugar lindo por natureza, para se encantar, viver e amar. Conselho Empresarial de Turismo, Conetur, contribuindo para o desenvolvimento do turismo sustentável em Rondônia. Ah, Rondônia. Estamos en un país tropical y somos un estado bendecido por Dios con muchos encantos naturales y riquezas ecológicas. Formamos parte de la región norte de Brasil, en la Amazonia brasileña, un lugar donde el cielo se enmarca y la naturaleza se engalana. En el mundo no hay biodiversidad tan singular, exuberante, fascinante. Conocer Rondônia y demostrando la brasilianidad de tu cocina,
con platos y sabores procedentes de casi todas las regiones del país y fuerte influencia nativa, comidas típicas y tradicionales con un menú rondoniense diversificado. Es costumbre en Rondonia consumir peces y una de las especies inspiró la creación de uno de los platos más apreciados, el pirarucú rondón. En medio de esta atmósfera fabulosa, las bellezas del bosque nos atraen. Entre los densos bosques y lo alto de las sierras y montes surgen lagos y cascadas. En los ríos, en época de verano, cuando el nivel del agua baja, se forman hermosas playas. El volumen intenso de las fuentes hace surgir también balnearios, una de las opciones más frecuentadas del fin de semana. Al admirar los hermosos paisajes de este estado, donde todos los brasis se encuentran, es posible sentirse como en casa. Por los caminos y escenarios rondonienses nos sorprende el espectacular encuentro de las aguas de los ríos Pacás Novos y Mamoré en Guayará Mirim. Un fenómeno rodeado de leyendas y misterios que ocurre también en diversos ríos del estado. Para los amantes de la pesca deportiva, pescar un pez que solo existe en los ríos rondonienses es una experiencia única. La localización de las estaciones de pesca es de fácil acceso, algunas a pocos kilómetros de las ciudades y posadas. La modalidad de pesca deportiva, que en Rondonia respeta el medio ambiente y el período de reproducción, es una de las principales atracciones turísticas. Peces famosos son numerosos en las cuencas hidrográficas que bañan al estado. El ejemplar más deseado, el trofeo que el pescador que viene a Rondonia tiene más orgullo de conquistar es, sin duda, el legendario pirarucú, el mayor pez de agua dulce y una de las especies más preciosas de nuestros ríos. Quien venga a pescar en estos parajes del poniente tendrá mucha historia para contar. Hablando de historia, 3 narrativas destacan: el paso de la expedición encabezada por Cándido Mariano da Silva Rondón por el municipio de Villena a principios del siglo XX, cuando instaló un puesto telegráfico para conectar Cuiabá a Porto Velho. La construcción del ferrocarril de madera Mamoré, un acontecimiento épico que se confunde con la historia del poblamiento del norte brasileño y del surgimiento de la capital de Rondonia, Porto Velho. Y la construcción del Real Fuerte Príncipe de la Frontera, una de las mayores obras de ingeniería de la cor portuguesa en Brasil colonial, con más de 240 años de historia. El fuerte fue erigido en el municipio de Costa Márquez. En Rondonia, la fauna reserva sorpresas increíbles, como nuestros mitológicos marsopas rosadas. Nuestro más simpático personaje acuático suele saltar de las aguas al atardecer de la más linda puesta del sol. El turismo de Rondonia proporciona esas experiencias fascinantes. Sea nuestro invitado para conocer el mayor corredor de pesca de América del Sur. Los atractivos del ecoturismo, etnoturismo, turismo histórico, cultural, de aventura y contemplación. Así es Rondonia. Un viaje inolvidable. Un lugar hermoso por naturaleza. Para que te deleites, vivas, amar. Consejo Empresarial de Turismo, CONETUR, contribuyendo al desarrollo del turismo sostenible en Rondonia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estou aqui com meu amigo Fogaça. Obrigado, Fogaça, pela visita. Meu amigo de muitos anos do Fogaça, hoje me visitando e hoje pré-candidato a deputado estadual. E tenho certeza, Fogaça, pelo que eu te conheço, pela tua seriedade, da forma que você trata
a sua vida particular, tenho certeza que na vida pública você vai ser da mesma forma, como já é como vereador em Porto Velho. E tenho certeza que não só Porto Velho ficará bem servido com um deputado que vai representar o povo de Porto Velho, mas também todo o estado de Rondônia. Eu te desejo, Fogaça, sucesso. Tenho certeza que lá na frente você vai ter a condição de estar representando o povo do nosso estado de Rondônia como deputado estadual lá na Assembleia Legislativa. Neudir, agradeço seu apoio, agradeço suas palavras. Falar para vocês quem é Neudir. Neudir foi um deputado que, na época, quando chegou na Assembleia, desconhecido ainda da capital, um cara que a gente conversou muito. No começo a gente teve uns atritozinhos, a gente conversou muito, um cara de diálogo, um cara sério, muito sério, melhorou muito a política do estado de Rondônia, principalmente do interior do estado, trabalhou a questão do agro, trabalhou a questão da infraestrutura do estado de Rondônia, foi um cara importante para o estado de Rondônia. Foi um mandato bom para o estado, um mandato que realmente veio a trazer uma representação, principalmente aí para o homem do campo, para o agro, para as pessoas aí que vivem da terra. Parabéns, Neudir, você deixou seu legado para o Rondônia como deputado estadual e como presidente da Assembleia. Obrigado, Fogaça. Prazer estar contigo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Presidente Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.